os problemas que você tem e que vão chegar até a sua vida, eles serão solucionados com uma palavra chamada Calvário. É impossível esquecer sua morte lá na cruz, lembranças de Jesus, lembranças de Jesus. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho escrito por João, capítulo de número 19, verso 17 a seguir. Sou grato ao Senhor Deus por esta oportunidade que Ele nos concede esta noite, em podermos estarmos aqui ministrando a palavra dEle. Também ao nosso pastor, o pastor Lorival, por nos convidar a estarmos aqui para realizar esta tarefa. Evangelho escrito por João, capítulo de número 19, verso 17 a seguir. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título, e o colocou no cimo da cruz, e o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Meus irmãos, estaremos ministrando nesta noite, no Evangelho escrito por João, um dos livros que com certeza nós já passamos várias vezes, no decorrer da nossa vida cristã, na leitura e com certeza no aprendizado desta palavra. João, o escritor deste Evangelho, conhecido como filho de Zebedeu, foi um dos maiores escritores do Novo Testamento. João escreveu este Evangelho que leva o seu nome. João escreveu 3 epístolas, ou 3 cartas, que também levam o seu nome. E João escreveu o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. João, meus queridos, escreve este livro fantástico, cerca de 60 a 80 depois de Cristo. E diferentemente como Mateus, Marcos e Lucas, que escreveram para um povo especificamente, João escreve para todos os povos que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. João, meus queridos, é o evangelho conhecido, ou o evangelho que é mais conhecido entre todos os 4, não só daqueles que conhecem a Deus, mas também daqueles que não conhecem a Deus. O interessante aqui, meus queridos, do texto que nós lemos, e eu quero falar nesta noite, em um tema que é propício, em um tema que nunca saiu e nunca sairá dos sermonários, das mensagens de pregadores e ensinadores da palavra de Deus. Eu quero falar nesta noite, baseado nesse texto, sobre o tema Calvário. Algumas perguntas surgem nesta noite, algumas perguntas surgem nesta leitura em que nós fizemos, e o importante aqui nesta noite, segundo a direção de Deus, segundo a direção da sua palavra, Deus nos trará esclarecimentos sobre esse tema Calvário. Logo, a primeira pergunta é: o que significa Calvário? O que é Calvário? Calvário, meus queridos, não só vindo da palavra hebraica ou do hebraico, mas também do aramaico, significando caveira, era um monte que tinha a forma propriamente de uma caveira. Por isso que também conhecemos Calvário como o Monte da Caveira,
pois esse monte era literalmente, ou tinha uma forma de uma caveira. Foi, meus queridos, o local aonde Cristo fora crucificado, literariamente e geograficamente. Para melhorar essa situação, Calvário ficava próximo à cidade de Jerusalém. O Calvário, meus queridos, geograficamente, ele existiu. O Calvário, geograficamente, ele estava localizado nesse aspecto, segundo a palavra de Deus nos orienta. Mas, meus queridos irmãos, há uma outra pergunta que surge também nesta noite. Nós estamos vivendo em uma época em que as pessoas a cada dia estão buscando algumas soluções para o seu problema, buscando soluções em alguns lugares, achando que esses lugares proporcionam soluções para os seus problemas. Nunca foi, meus queridos, tão falado sobre as técnicas do pensamento positivo. Algumas pessoas que chegam e dizem os seus problemas para algumas pessoas, e elas logo com essa filosofia, ou logo com esse conhecimento dizem: olha, meu amigo, eu quero dizer para você que basta você ter uma vida regrada de pensamentos positivos que a sua vida vai mudar. Algumas pessoas estão buscando procurar ou solucionar os seus problemas com livros de autoajuda. Livros que falam de autoajuda para tentar este homem e esta mulher fugir desse problema ou solucionar esse problema. Meus queridos, outras pessoas, talvez fracas ou talvez fortes, essas pessoas fogem dos problemas, pensando o seguinte: não, nós vamos fugir desse problema. E o interessante é que no tempo em que a igreja foi fundada, no dia de Pentecostes, passando-se os séculos, algumas pessoas que viviam próximo à igreja, ou queriam uma vida cristã, regrada em servir a Deus, elas viam um problema chamado problema da sexualidade, e estes homens e mulheres pensavam que fugir, pensavam que fundar os mosteiros seria a solução para os seus problemas. Porém, a solução não estava nisso. Eu quero dizer nesta noite, meu amigo, que está aqui esta noite, quem sabe você está vivendo uma série de problemas em sua vida, problemas de ordem espiritual, problema de ordem familiar, problema de ordem sentimental, ou em qualquer outra área da sua vida. Eu quero te dizer nesta noite que esses problemas não vão se solucionar dessa forma. Os problemas que você tem e que vão chegar até a sua vida, eles serão solucionados com uma palavra chamada Calvário. Calvário. O Calvário parece que é algo antigo, parece que é algo fora de moda falar do Calvário, mas nesta noite, meus queridos irmãos, há uma palavra de Deus para as nossas vidas. O Calvário ainda existe de uma forma, o Calvário ainda tem poder para transformar algumas situações. Quem sabe aqui esta noite você disse: pregador, eu vim aqui apenas para ouvir uma palavra, e se essa palavra não resolver a minha vida, eu vou jogar tudo para o alto. Ei, querido, você veio ao lugar certo. Deus tem uma palavra para a sua vida. Se você crê, levante a sua mão para o céu e adore a Deus. Uma segunda pergunta surge esta noite: quais são as verdades sobre o Calvário? Quais são as verdades sobre esse tema altamente importante? A primeira verdade que nós encontramos sobre o tema Calvário é: Calvário é um lugar de humilhação. Observe comigo, meus queridos, da Bíblia, no capítulo 19, verso 17 e 18, diz que além de levarem Jesus para ser crucificado, diz a Bíblia, que o próprio Jesus levou a sua cruz. Olhe para cá, a palavra cruz, o instrumento cruz, foi criado pelos persas, e os romanos que
trabalhavam em querer punir alguns ladrões e malfeitores, colocaram a cruz, aderiram à cruz como sinal de pena de morte ou a pena máxima para se ter em um bandido ou malfeitor. A cruz, meus queridos, era a morte mais humilhante de todos os aspectos. E é interessante falarmos aqui esta noite que aquela cruz que Jesus carregou, parece que foi uma cruz simples, parece que foi apenas um ato de carregar a cruz, mas eu quero lembrar, meus queridos, que antes de Jesus carregar aquela cruz, Jesus tinha sido esbofeteado. Antes de Jesus carregar aquela cruz, Jesus tinha sido cuspido em sua cara. Antes de Jesus carregar aquela cruz, Jesus tinha sido colocado em sua cabeça uma coroa de espinhos. Antes de Jesus ter recebido aquela cruz, Jesus estava praticamente esgotado, mas a história nos fala que aquela viga transversal, em que depois formaria a cruz, segundo alguns estudiosos, pesava cerca de 50 quilos. Imagina, queridos obreiros, imagina, queridos irmãos, Jesus fisicamente esgotado, psicologicamente quase esgotado, e ainda tendo que carregar aquela cruz. Mas o interessante, meus irmãos, é que aquela cruz que Jesus carregou era para mim e era para você carregar. Muitas vezes, quando enfrentamos situações da vida, logo nós queremos murmurar contra Deus. Deus, por que estou passando por isso? Deus, por que o Senhor permitiu isso? Deus, será que é bíblico passar por isso? E às vezes começamos a murmurar e questionar com Deus, mas eu quero te dizer, meu querido, há uma resposta bíblica para o seu sofrimento. O sofrimento que está sobre a sua vida é, em primeiro lugar, permissão de Deus, é permitido por Deus, para que você entenda o que é estar debaixo da sua vontade. Meus queridos, observando o que Isaías no capítulo 53, no verso 7, Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo, recebe uma revelação de Deus e diz, no capítulo 53, que não é só profético, mas é um capítulo poético, onde fala da morte de Jesus. Ele diz, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. O segredo de termos uma vida de vitória é quando chegar a tribulação, é quando chegar a dificuldade na minha e na sua vida, é eu ou você ficarmos de boca calada, para que entendamos que o mesmo sofrimento, ou algum sofrimento que nós passamos, Cristo já passou por nós lá no Calvário. Paulo, no capítulo 2 de Filipenses, quando algumas pessoas questionavam sobre a autoridade de Jesus, sobre o nome de Jesus, sobre quem era Jesus, Paulo, no capítulo 2, do versículo 8, ele começa a trazer um tratado específico sobre Jesus. Aí no capítulo 2, no verso 8, ele diz, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Aí o apóstolo continua dizendo, pelo que Deus exaltou soberanamente, lhe dando o nome que está acima de todos os nomes, no céu, na terra e embaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você está entendendo, compreendendo, levante as suas duas mãos para os céus e adore, exalte o Cordeiro de Deus. Em segundo lugar, Calvário é lugar de rejeição. Hoje, todos nós não gostamos e nunca gostaremos de sermos rejeitados. Rejeição é uma das piores coisas que o ser humano pode passar. E rejeição nós encontramos no Calvário. A rejeição nós encontramos no Calvário. E é interessante que quando nós falamos de rejeição, nós falamos de sofrimento. E quando falamos de sofrimento, a Bíblia nos traz uma série de exemplos. Homens que sofreram, como no Antigo Testamento, Jeremias,
o profeta de Deus. Diz a Bíblia que Jeremias sofreu perseguição dos falsos profetas. Jeremias sofreu perseguição dos falsos sacerdotes. Jeremias sofreu perseguição dos reis. Jeremias sofreu perseguição até mesmo do povo que gostava de vez em quando de ouvir a sua mensagem. Mas quando a mensagem de Deus para Jeremias transmitir para o povo era cativeiro, era prisão, parece que o povo não gostou mais disso, e o próprio rei colocou Jeremias numa cisterna para passar alguns dias ali. Quando falamos de sofrimento, nós falamos do patriarca Jó, um homem que tinha tudo em sua vida, mas de um dia para o outro começa a perder os seus bens materiais, começa a perder a sua família, e começa até ter, infelizmente, uma situação física, uma enfermidade. Porém, quando nós falamos de rejeição por excelência, o exemplo maior de rejeição é Jesus. Às vezes você, meu querido, por ser rejeitado você sofre. Às vezes, minha querida, por ser rejeitado você sofre e pensa: está muito grande, eu não posso aguentar. Mas lembre-se que há alguém que já foi rejeitado, há alguém que foi rejeitado por aqueles que eram seu. João no capítulo 1 verso 11 diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Quando Mateus no capítulo 27 escreve no versículo 39 ao 44, diz que algumas pessoas, vendo Jesus crucificado, eles começavam a dizer: ei, se tu és filho de Deus, desce dessa cruz. Se você é filho de Deus, não foi você que disse que destruiria o templo em 3 dias e reedificaria? Estas pessoas, meus queridos irmãos, se nós formos avaliar, provavelmente era formado por aqueles que formavam a multidão. Aquela multidão que viu Jesus multiplicar os pães e peixes, aquela multidão que viu Jesus curar os enfermos, aquela multidão que viu Jesus realizar uma série de milagres. Lá estava uma parte daquela multidão dizendo: ei, se és filho de Deus, desce dessa cruz. Aí o interessante, meus queridos, o interessante disso é que Jesus ficou no mesmo lugar, isto é, ficou sem comentar nada, ficou sem reprovar nada, ficou sem dizer nada para alguém. Ei, querido, eu quero te dizer que a rejeição que Jesus sofreu não foi para dizer não para nós. A rejeição que Cristo sofreu não foi para nos dar nenhum castigo. A rejeição que Cristo sofreu foi para nos perdoar. Jesus foi rejeitado para nos salvar. Jesus foi rejeitado para nos transformar. É como se nós escutássemos hoje Mateus escrevendo e Jesus dizendo: ei, vinde todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Xarabacanda, labassurianda, labaia. Quem sabe aqui esta noite estou falando com homens e com mulheres que estavam debaixo da graça de Deus, mas que um dia rejeitaram a Cristo, como Pedro rejeitou. Um dia andaram com Cristo, mas um dia começaram a rejeitar. Ei, querido, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Se você voltar, se você chegar, se você se aproximar ao mestre, ele vai te perguntar: Pedro, tu me amas? Aí é hora da tua resposta: Senhor, tu sabes que eu te amo. Levante a sua mão direita por alguns segundos. Comece a adorar Jesus. O Calvário aconteceu há 2000 anos atrás. Mas o Deus que foi crucificado lá no Calvário, Ele está aqui esta noite. Embora que a sua família te rejeite, embora que os seus amigos te rejeitem, embora que a sociedade te rejeite, eu quero te dizer que Jesus não te rejeita. Pode uma mulher que amamenta esquecer do próprio filho, embora que ela esqueça, eu de ti não me esquecerei.
Se você está sentindo a presença do Espírito de Deus, adore. Se você estiver sentindo a presença de Deus, glorifica. Eu quero dizer nesta noite que hoje Deus vai transformar a história da tua vida. Oh, aleluia. Terceiro e último lugar, Calvário, lugar de salvação. João no capítulo 19, verso 19 e 20 diz: Pilatos escreveu um título dizendo: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Interessante que Pilatos escreveu isso de uma forma irônica, sarcástica, ironizando Jesus e colocando todas as pessoas que eram crucificadas em cima da cruz. Tinha que colocar o seu crime, tinha que colocar a sua situação que levou até lá. Então coloca Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E o interessante nisso, meus queridos, é que Pilatos, sabendo ou não, como sabemos que não, sabendo que Pilatos escrevendo isso, e o interessante é que os sacerdotes chegaram para Pilatos e disseram: Pilatos, para com isso, não coloca isso, você deve acrescentar que ele disse que era o rei dos judeus. Mas Pilatos disse: Ei, o que escrevi, escrevi. Parece que Pilatos aqui, de uma forma irônica escrevendo, e de uma forma tendo autoridade para deixar escrito, responde ao sumo sacerdote: sacerdote, olha, está escrito isto e pronto. Ele escreveu Jesus Nazareno, o rei dos judeus, precisamente em 3 idiomas da época. E outro fator interessante, meus queridos, é que Jesus não foi crucificado na direita, Jesus não foi crucificado na esquerda, Jesus foi crucificado no meio, entre 2 ladrões. Por que não foi na direita? Por que não foi na esquerda, no meio? O meio significa um ponto de referência. Todas as coisas que estão no meio, elas são logo notadas. Todas as coisas que estão no meio, elas são logo percebíveis. Todas as coisas que estão no meio, elas são logo notadas. E o interessante é que ele foi crucificado no meio, e estava escrito em hebraico, em latim e em grego. Sabe o que significa? Para todas as pessoas da época, para todas as civilizações da época, que não só falavam hebraico, o grego e o latim, estavam todos sendo impactados pela notícia. Alguém que morreu nessa cruz, crucificado no meio de 2 ladrões, e escrito ainda em latim, em hebraico e em grego, deve ser alguém muito importante, deve ser alguém muito importante. E no capítulo 19, verso 34 de João, um soldado de uma forma desproporcional, mas um soldado de uma forma especial, ele pega uma lança e fura o lado de Jesus. E o interessante é que primeiro sai sangue e depois sai água. Meus queridos, parece uma coisa sem lógica, parece uma coisa impensável, mas por que ele colocou sangue e água? Meus queridos, sangue é aquele que foi derramado na cruz por Jesus. Sangue é sinônimo de perdão de pecados. Só Jesus tem o poder para perdoar pecados através do seu sangue. Mas por que, pregador, que saiu água? A água, meus queridos, é um dos símbolos do Espírito Santo. E como a ação do Espírito Santo é o Espírito de Deus que trabalhou na minha vida e que trabalha na sua vida, dizendo: ei, você está em pecado, você está indo para o caminho errado. O mesmo Espírito que aponta o pecado é o mesmo Espírito que aponta: ei, Jesus é o Salvador. E quando nós encontramos Jesus, quando somos convencidos pelo Espírito, aí o próprio Espírito que fez essa obra, ele entra em nossa vida para te dizer: você estava perdido, mas agora é salvo. Você não tinha Deus, mas agora tem Deus. Eu vou te transformar, eu vou te libertar, eu vou te fazer de você uma nova criatura. Se você está entendendo, levante as suas 2 mãos para os céus.
e comece a adorar a Deus, porque o Espírito de Deus mora dentro de você. O Espírito de Deus mora dentro de você. Sabe o que significa? Antes estávamos nas trevas, agora estamos na luz. Agora estamos debaixo de uma nova dimensão espiritual. Agora a bênção de Deus nos alcançou. Calvário, lugar de humilhação. Calvário, lugar de rejeição. E Calvário, lugar de salvação. As crises, meu amigo, meus amigos e amigas, que você passa, ela tem uma solução. A dificuldade que você está vivendo, talvez você não possa resolver, mas o Cristo que foi crucificado naquela cruz, e diz a Bíblia que ao terceiro dia, Ele ressuscitou, Ele tem poder e tem autoridade para transformar a sua vida. E eu quero perguntar aqui esta noite, a você que ainda não faz parte do povo de Deus, você que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero perguntar a você, se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante a sua mão direita, por favor. Você que ainda não é crente, não aceitou Jesus e deseja aceitar esta noite, levante a sua mão direita para que possamos conhecer. Levante a sua mão. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, Deus. Glória a Jesus. Você que está aqui esta noite e que ouviu a palavra, Deus quer mudar a história da sua vida. Aleluia. Pode vir. Você pode estar buscando felicidade e até mesmo riquezas também. O Senhor hoje é o dia. Preparou para nós no Calvário, monte de salvação. Oh, aleluia. Calvário, Oh, aleluia. monte de redenção. Muitos foram ali receber perdão. Hoje é o dia do perdão. Calvário, monte de esperança. Quem por ali passar, Oh, aleluia. lá no céu vai morar. Quem sabe esta noite você está afastado de Deus, desviado do Evangelho. Nesta noite Deus deseja te perdoar e restaurar a tua vida esta noite, aleluia. Você nunca andou por ali, em seus olhos viram aquela cruz, mas o seu coração nunca esquecerá do encontro no monte de salvação. Calvário, monte de redenção. Muitos foram ali receber perdão. Calvário, monte de esperança. Quem por ali passar, lá no céu vai morar. Calvário, monte de redenção. Aleluia. Muitos foram
por ali passar, lá no céu vai morar. Oh, aleluia! Deus te abençoe, querido, por esta decisão tão importante, corajosa, essa decisão ousada. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Nós queremos perguntar mais uma vezinha só: tem mais alguém para Jesus nesta noite, que quer dar esse passo tão importante, esse passo tão decisivo, esse passo que marca definitivamente a nossa caminhada e a nossa jornada? Temos mais alguém? Não temos? Então nós vamos orar nesse instante. Vamos pedir a bênção de Deus sobre a vida deste jovem que está vindo aqui à frente. Só queria saber seu nome. Júnior. O Júnior está tomando essa decisão. Deus te abençoe, Júnior. Esse é um caminho que nos leva a muitas experiências na vida, muitas experiências com Deus. Amém. Tem mais alguém? Se temos, pode vir aqui à frente. Temos mais alguém? Ah, é quem? É a mãe? Vem aqui, mãe. Ela está super feliz. Pode chorar. Pode chorar. Amém, que maravilha. Que bênção. Que bênção. Calvário, lugar de redenção. Nós vamos estender as nossas mãos em direção ao Júnior e vamos orar por ele, ministrar a bênção de Deus sobre a vida dele. Deus, aqui está o Júnior, que corajosamente levantou no meio desta multidão, veio aqui à frente, receber, Senhor, o teu perdão, a tua graça. Deus fiel e poderoso, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te pedimos agora como igreja, perdoa, Senhor, os pecados desta vida e escreva o seu nome no livro dos céus. Pai eterno, dele vitória sobre todas as circunstâncias e adversidades, no precioso nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Glória, Fábio, dê um abraço no Júnior aqui. Aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Descendo em Jesus. Amém. Deus abençoe o Júnior. Que festa, né, meus irmãos? Que dia especial para uma mãe, né? Graças a Deus.